Fala, empreendedores! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse bate-papo aqui descontraído para trazer para vocês dicas, orientações, né, com algum conhecimento aí e sempre um convidado para falar para vocês os seus desafios do dia a dia, para auxiliar vocês também na jornada de vocês. Pois empreender no Brasil se torna cada dia mais desafiador, mais difícil, e a gente sempre quer trazer essas histórias para te motivar, para te dar um direcionamento, para te dar conhecimento para tomar decisões. Sempre que eu e o Bruno Costa, né? Bruno Costa, seja muito bem-vindo. Sei, Bruno, obrigado. Sempre bom estar aqui com você, sempre reunidos com o propósito de um bom bate-papo, conhecer novas histórias e hoje não poderia ser diferente, mais uma convidada especial. Silvia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, é uma honra e uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Bruno, a Silvia, ela empreende de uma forma bem diferente, né? Ela tem um desafio até maior ainda do que do convencional, né? O dela é. Mas, Silvia, seja muito bem-vinda, se apresente para nós e nos conte um pouco quem é a Silvia, como que ela, de onde que ela faz, o que ela faz, como que ela chegou até aqui hoje. Eu me chamo Silvia Maria Rodrigues, eu estou com 47 anos, sou de Passos, vim de uma família espírita. Eu, como o Bruno disse, vou fazer um pequeno parêntese aqui, né? Esse empreender que ele se refere é um pouco diferente, porque é do terceiro setor. E então, como eu estava dizendo, eu sou filha de pais espíritas, nasci nesse lar espírita, e então essa oportunidade de experienciar essa vivência no terceiro setor, né, estar à frente de uma instituição, ela veio em 2020. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre essa parte, mas eu sou Silvia, filha de Ivone Paula Rodrigues e Benedito Rodrigues, com muita honra e alegria, a vida, toda essa minha existência aqui, sempre no Cáritas, e passando por todos os ciclos, etapas, vivências. Então, foi um processo gradativo mesmo, dessa minha, de dizer hoje quem é essa Silvia. Certo. Silvia, e que você faz o que hoje, assim, no lado profissional, assim? Eu sou professora na área de comunicação social, português instrumental e também assessora de comunicação na Universidade Unidade Passos. Como profissional, são os dois cargos que eu exerço, professora e assessora de comunicação. Nessa parte, como que é cuidar de uma sala de aula? Sala de aula é cada vez mais desafiador, exatamente porque a geração atual, ela exige que o professor ele traga sempre novidades em uma linguagem descolada, uma linguagem leve, suave, alegre, mas também que conecte a profundidade do conhecimento. E esse processo, ele, com tantos elementos robustos que nós temos de audiovisual, de contatos e tantas frentes do que o conhecimento nos possibilita, esse estudante, ele muitas vezes pode ficar um pouco perdido. Então, o desafio do professor hoje, eu acredito, o principal desafio seja ser esse intermediário como agente transformador do conhecimento. É pegar esse estudante e fazer com que ele entenda a importância do aprendizado, porque ele tem muita informação. Então, não basta ter a informação, é fazer com que ele consiga focar aquela informação precisa e consiga ter a profundidade apropriada em cada frente. Seria esse o maior desafio em sala de aula. Eles já chegam, na verdade, meio que na ideia que já sabe tudo. Essa.
Exatamente, muito, porque como a gente está na era do conhecimento, o bombardeio de informações é enorme e ele não tem a mente tranquila, porque hoje os meios de comunicação não possibilita que o ser humano em si, né, mas em específico o estudante, que ele tenha essa tranquilidade em fazer uma análise mais profunda do que é importante e do que não é importante para que ele consiga filtrar. Ele não tem isso. Então, a mente do estudante hoje é uma mente acelerada. E aí o professor tem exatamente ele precisa ter essa sensibilidade para ajudar no desacelerar do pensamento para depois, então, vir o aprendizado. Fica complexo? Complexo. Também que hoje o próprio aluno, todos nós vivemos nessa era totalmente tecnológica. Então, eu acredito que hoje, com esse bombardeio de informações, como você mesmo disse, ele também traz o aluno muito meio que o aluno se equipara ao professor. Ele acha que ele tem a quantidade de informações, mas ele ainda não processou e ainda não absorveu todas elas. Anteriormente, acho que a gente já vivia um pouco diferente. A gente tinha mais o professor como um grande mestre ali, que o conhecimento vinha através dele. E hoje eu acredito muito que essa quantidade exagerada de informações, e nem todas são, às vezes, verídicas, são confirmadas, possibilita que o aluno consiga se colocar numa posição que ele ainda não está de conhecimento. Exatamente. A gente até fala que são os estudantes formados em YouTube, Twitter, Instagram e Face. Nós mencionamos entre nós, professores, essa referência. São os doutores formados em mídia social, abre aspas e fecha aspas, que é um absurdo, né? Seria mais ou menos o automedicamento. Sim. É quase que dizer que, na verdade, eles não chegam para aprender. Na verdade, eles chegam para questionar ou só tá ali para pegar o diploma ou alguma certificação nesse sentido. Sim. Quer bater de frente. Exatamente. Hoje são abertos até essa absorção do conhecimento. Exatamente. Hoje, todos nós, como professores, seja qual área do saber que o professor atue, ou seja, principalmente humanas, claro, né? Mas humanas, exatas, saúde, educação, seja qual for a área, o grande desafio é esse. Porque nós sabemos que nós temos acesso, estamos na era da informação, mas, portanto, o filtro e as conduções apropriadas com a devida diretriz, ela é fundamental, né? Então, a profissão que forma as profissões é o professor. E esse professor ele tem tido que se reinventar sempre para conseguir conduzir e não sair de cena. Hoje nós chamamos de mentoria, de consultoria, muitas vezes, mas na realidade é o professor atuando ali na sua forma de se reinventar. Sim. Mas e o que leva uma pessoa, ou o que te motivou a enfrentar esse desafio de ser professora, de formar em letra que você formou ou jornalista? Sou formada em letras. Eu iniciei meu curso em Direito, mas não finalizei o curso de Direito. Foi uma orientação de um professor meu. E então eu conduzi a minha trajetória acadêmica para o curso de Letras, onde eu fui aprimorando, né? Fui fazer após o mestrado, exatamente nessa área de comunicação social, nessa área que me traz muita alegria e também profundos desafios, porque a comunicação ela é algo que ela é transformadora, ela é algo que é desafiadora, mas que me motiva. O que motiva? É o que move, é o que te instiga, é o que te faz ter
realmente desejo de buscar algo que faça um diferencial. E isso, para mim, é muito expressivo, significativo, essa área de comunicação. Me identifico muito. Não, realmente, que comunicação, vou te falar. A gente comenta lá no escritório, né, Costa, que o óbvio tem que ser dito e tem cada dia que a gente toma cada chinelada nessa parte de comunicação, que não é brincadeira. Profundamente. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente entende aquilo que a gente está falando, mas a gente espera que a pessoa está entendendo, não tem uma confirmação, e às vezes a pessoa vai entender completamente diferente. A gente sempre brinca lá, às vezes o óbvio tem que ser dito constantemente para que não haja nenhuma ruptura ali, né, naquilo que a gente quer chegar. Com certeza. Exatamente por essa parte, porque o que a gente observa muito? Quando a gente fala, né, quando eu falo, eu trago o meu contexto de conhecimento e eu parto do princípio, geralmente eu parto do princípio que o outro vai compreender aquilo. E quando eu processo isso, está no mundo das ideias. Eu estou processando e muitas vezes eu verbalizo ou não verbalizo aquela informação. Portanto, antes de nós... O ideal, né, gente? Sim. O ideal. Antes de nós falarmos, é nós trazermos uma escuta limpa. É nós escutarmos com quem nós vamos falar, para que a gente tenha uma triagem de qual núcleo de comunicação que nós vamos enfrentar ali. Exatamente porque muitas vezes são pessoas que não têm uma profundidade de conhecimento. Então, eu vou utilizar da sua frase, o óbvio precisa ser escrito e ser dito e ser escrito. Sempre. Ideal que seja assim, para que não haja ruído de comunicação. Porque realmente cada um de nós somos, na verdade, um universo à parte. Nós somos um universo. Sim. E para que a gente consiga, de fato, ter essa informação de forma mais cristalina, eu diria genuína, e essa comunicação se faça de fato, eu preciso fazer uma triagem para compreender, né? E aí vão ter muitos nomes, né? Fazer uma coleta de informações, fazer uma triagem, mas em essência, conhecer aquele que eu vou falar, que público que eu vou falar. É muito diferente. E nós vamos aprofundar o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Olha quantas formas de dizermos a mesma coisa. Exatamente. Vai depender da identificação de cada um dos ouvintes, dos amigos, dos irmãos, dos queridos, dos estimados. Isso é comunicação, né, gente? É isso. Então acho que foi isso que te motivou, assim, falar, eu vou escolher isso e trabalhar com isso. Sim. De se comunicar com o outro. Comunicar com o outro. E quanto tempo você já está nessa... Eu comecei a ministrar aula como professora. 17 anos eu tinha. E meu diferencial foi por causa da língua inglesa. Nem foi devido à questão da língua portuguesa. É que faltava muito o conhecimento da língua inglesa. E eu amava inglês desde o início. Porque a habilitação em letras você pode ter língua portuguesa e as literaturas, ou você pode ter língua portuguesa e língua inglesa. Geralmente são essas bases para a sua formação. E eu fiz, então, língua portuguesa e língua inglesa. E aí o que o mercado mais precisava era de professores com essa habilitação em inglês. Precisava muito, faltavam muitos professores, faltam ainda. Acho que o pessoal não gosta muito de inglês. E percebo até hoje que falta muito, né? Percebo e acompanho, enfim. E então foi com 17 anos
Só que para você ensinar, você precisa de toda a comunicação, você precisa de laboratórios de conhecimento, de informação, de trocas. Sim. Tem até uma pirâmide, né, que se fala, né? Se você lê, o aprendizado é, sei lá, 10%. Ler, ouvir, essa Sim, porcentagem vai subindo. Até que isso, lá para 90%, 80% é realmente quando você consegue explicar para outra pessoa. exatamente. Então, ou seja, quem realmente ensina Ele pode ter conhecimento. é um processo que vai se consolidando conforme você vai aplicando aquilo dia a dia. Sim. Mas, Silvia, bom, avançando um pouquinho, mas eu estou fazendo as contas mais ou menos por cima aqui. Depois de uns 20, 25 anos de já ir em sala de aula, trabalhando essa comunicação, né, a gente percebe que no brasileiro realmente, de certa forma, nem entrar nesse mérito, né, mas é bastante analfabetos funcionais que a gente percebe com dificuldade de comunicação, leitura, interpretação, aumentado isso talvez um exponencial maior pelas questões das redes sociais, e nem vou falar ainda da que vai vir, que está acontecendo aí da inteligência artificial, que vai aumentar mais ainda essa bagunça. Mas o que te motivou a enfrentar esse novo desafio de ser presidente de uma associação? Conta o que te chamou a atenção. Que é um outro desafio gigantesco. Que você vê, ó, todo um cenário dentro dessa área, ainda assim, não, vou pegar mais, assim, entre aspas, né, mais dor de cabeça para mim. Um profundo desafio. Acredito mesmo que todo o processo, eu sou espírita com muita honra e alegria, me traz profundas reflexões todo esse processo de como foi o início, e que me trouxe mais estímulo, me trouxe uma ressignificação de jornada. Em 2011, o meu pai iniciou um processo profundamente desafiador em termos da saúde e veio a óbito em 2016. Com essa experiência, essa vivência muito próxima do meu pai, que realmente sempre foi, todos sabem que convivem comigo, o grande amor da minha vida, não diminuindo nenhum dos outros amores, são amores diferentes, amamos de formas diferentes. Mas meu pai sempre foi a minha identificação maior. E ele veio, dentro da filosofia espírita, nós chamamos de desencarne. Ele desencarnou, ele faleceu, para que todos nos compreendam, em 2016. E então eu iniciei uma profundidade maior nas minhas buscas em 2016. E então eu estava muito próxima com o colocar em prática os conhecimentos da caridade. O amai-vos e instruir-vos, né? Amai-vos e instruir-vos, que é a base da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, devido a essa questão das ferramentas necessárias para vencer um grande desafio, eu digo que eu tive um convite, primeiro de Jesus, certamente. Portanto, fisicamente, foi com o Irley de Castro. Ele foi até a universidade, porque eu trabalho 3 períodos, então, realmente, ele foi na universidade conversar comigo e falar sobre o contexto atual que o Caritas, a Associação Espírita Caritas, vivia, e que ele, diante de toda a sua... Ele foi o primeiro presidente espírita, ele cuida com profundo amor, assim como todos os envolvidos, né? Inclusive, esse ano são 50 anos que a Caritas tem de sua existência, né? E, dessa forma, ele conversou comigo, dizendo que se eu teria interesse em formar uma chapa para concorrer com possíveis outras chapas. E eu olhei, ouvi de novo, falei, Irley, devido toda
a nossa intimidade mesmo, somos grandes amigos, confidentes. Eu olhei para ele e falei, oi? Repeat, please. E comecei a rir. Achei muito engraçado, né? Porque eu pensei, se eu trabalho 3 períodos, quando e como eu vou trabalhar em uma instituição que eu conheço? Porque eu sempre ia às quintas-feiras e, essencialmente, eu sou evangelizadora desde os meus 12 anos de idade, com muita honra e alegria. E eu ri muito. E aí ele não riu em nenhum momento e ficou me olhando. E eu ri mais um pouco. Achei assim, né? Muito engraçado. Falei, Irley, você não está rindo? Ele falou, não, porque é sério. Aí eu respirei fundo, né? E ele é sério, muito sério. Eu falei, mas você presidente, eu vice. Ele, não, você presidente, eu vice. Você. Precisamos de uma pessoa jovem. Precisamos de força, de um movimento. Nós já fizemos a nossa parte. Está na hora de você fazer a sua. E foi assim. Aí na hora eu falei, preciso de tempo para me organizar. O que é isso? Eu assustei. Essa foi a minha primeira reação. Até falo para ele, foi impactante para mim, porque eu conheço a casa, eu sei dos inúmeros trabalhos e também dos inúmeros desafios. A minha mãe, os que me antecederam, meu pai, minha mãe, fizeram parte. Então, eu pensei, eu trabalhando 3 períodos, quando eu vou conseguir exercer isso, né? Exercer essa minha função. Então, esse foi o início. Foi assim, foi com o Irley, ele que fez o convite. Entendi. E nessa hora aí do convite, se ele falou para pensar, se demorou? Isso, exatamente. Aí, posso continuar? Pode, fique à vontade. Bom, gente, então foram essas reações. Primeiro, eu ri muito, que eu achei muito engraçado. Achei engraçado mesmo. Pensei que pudesse ser uma brincadeira. Só que eu ria e ele, sério. Aí eu parei de rir. Eu falei, não é. Né? Mas esse sorrir, entenda, não é que você sorri, você está tenso. Então, é natural que o seu organismo pegue alguma forma para ser mais leve, né? Tentar traduzir aquilo. Porque é uma função que você vai ser vidraça, né? E eu sabia que o Jorge ainda conversava muito com ele, e eu estava, na época, coordenadora da evangelização. Já era profundamente desafiador, 10 turmas de evangelização, eu já vivia. E também eu não mencionei a questão da minha vivência como profissional, mas concomitante à minha jornada como professora, eu liderei por 22 anos a parte de processo seletivo da FESP/UENG. Então, foi algo que me trouxe muito esse aprendizado, que é muito importante falar, de gestão. Inclusive, cursos, né? MBA, as minhas especializações todas foram junto dessa parte de gestão. Porque processo seletivo dentro de uma instituição como a FESP, que era uma associação, né? Uma Fundação de Ensino Superior de Passos, associada ao UENG, nesse convênio com a chancela de uma universidade, a gente tem que ter muita preparação. Só que aí, eu só estou fazendo esse parêntese rápido para poder entender todo esse contexto, porque a espiritualidade, gente, é de lá para cá, né? Então, certamente estava havendo toda uma preparação. Eu não sabia, mas certamente estava. Então, houve essa preparação para que eu conseguisse chegar, né? Tanto é que ele não sorriu exatamente porque ele disse que ele já tinha recebido as orientações de como deveria ser todo o processo. E aí, eu pedi um tempo, eu pedi pelo menos uma semana. Quando foi no segundo dia, eu tive um sonho
o meu pai muito firme comigo no quintal da minha casa, conversando seriamente comigo e falando que aquele trabalho era para mim. Era um convite de Jesus, eu me emociono, era uma jornada profundamente desafiadora, mas possível. Possível. É desafiadora porque, como nós estamos materialmente conectados, né, nessa experiência terrena, a gente traz também muitos desafios de equilíbrio entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então, depois dessa conversa, eu liguei e pedi para o Irley voltar lá na universidade. E aí eu disse que sim. E ali, naquele dia, depois de 2 dias que ele tinha ido, eu tinha pedido pelo menos uma semana. Depois de 2 dias, eu falei, você pode voltar? Eu sempre fui muito dinâmica nos meus processos, mas também, pela dimensão da responsabilidade, eu pedi pelo menos uma semana. E ele voltou 2 dias depois e a gente iniciou o trabalho. É muito trabalho, inclusive nós temos a honra de ter também conosco o Bruno, que ele é nosso... Ele tem muitas funções, mas ele também faz toda a nossa parte, da parte de vocês, né, no caso, a parte contábil, fiscal, o secretariado, muito trabalho, estamos juntos, conectados, somos em 12. Então, perceba que iniciou desse convite de Jesus, representado pelo meu pai e pelo Irley, não que os outros não manifestassem, tá, gente? Só que, de certa forma, como eu já era uma trabalhadora, eu nunca imaginava ter condições de exercer mais que aquilo. Porque é muito sutil, é muito sensível a linha que separa a teoria da prática. Às vezes você até acredita que você consiga colocar na prática muita coisa que ficou só na teoria. Entende? É muito delicado, exatamente porque nós temos um universo conosco. E aí, com tudo isso, com todos os desafios, eu tive a grande alegria de ouvir de um protetor, né? A partir, como eu disse, a gente sempre trabalha de lá para cá, né? O processo ocorre na espiritualidade e aqui nós somos orientados. Claro e evidente que nós temos, sim, o nosso compromisso, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, se eu acertei ou errei, sou eu. Mas nós temos profundos convites para sermos melhores a cada dia. Profundos. E aí, nesse desafio, eu falei, gente, como que eu vou assumir isso trabalhando 3 períodos? Aí o protetor falou para mim, declina de 1. Por que você tem que ter 3? Declina de 1. Você nem precisa mais dos 3, no sentido assim, eu só tenho uma filha. Então, assim, já moça, que eu fui mãe muito jovem. Então, assim, não precisava tanto. E aí eu fui reorganizando, onde eu utilizei a expressão ressignificando a minha existência, com menos trabalho da terra, né? Trabalho aqui como encarnada, como ser humano aqui, e mais ações dentro desse terceiro setor, que a gente chama para as pessoas, para que todos nos entendam, né? Dentro dessa OSC, dentro da Caritas. E fui equilibrando. Hoje eu consigo conduzir com tranquilidade. Hoje, sim. Você falou um ponto interessante, Silvia, que eu achei muito legal a sua fala, dessa questão, né? Às vezes a gente ensaia na nossa mente, você replicou a mesma fala da questão da comunicação nesse exemplo. A gente ensaia
é uma fala, um comportamento, uma ação na mente, né? E tudo quando a gente pensa ali flui com uma naturalidade, com uma perfeição infinita. Vou fazer isso, vou levantar, vou fazer isso, vou falar aquilo, vai acontecer assim e vai dar esse resultado. Porém, né, na hora que a gente vai para a prática, pro dia a dia, onde que de fato a gente enfrenta os nossos desafios, enfrenta o nosso leão do dia a dia, vamos dizer assim, não sai exatamente como a gente imaginou. Porque eu não sei se entra uma ideia nova, um campo emocional novo, que vai ativar ali uma emoção nova que a gente não estava esperando dentro do nosso planejamento. Então, realmente é onde que a teoria ela se desencontra um pouco com a prática. Mas é um ponto interessante é que se a gente não fizer, se a gente não experienciar, não vai ser validado, não vai ser concretizado aquele projeto, né? E é onde que realmente o aprendizado acontece, é onde que a gente realmente vai se desafiar, né? Exatamente. E eu vejo nesse sentido, perguntando no início do nosso bate-papo, a ideia que eu falei que você empreende algo diferente é porque, igual você falou, teve que abrir mão por uma questão, uma remuneração material, vamos dizer assim, né, do seu trabalho, para desempenhar e gastar energia, tempo, emoções, algo que sim, que de certa forma financeiramente você não tem retorno nenhum. Não. É extremamente mais desafiador. E ainda mais entrar, que eu vejo assim nesse campo, você entra num cenário que de certa forma já está rodando ali e você tem que encaixar, você tem que pegar o negócio e encaixar ali dentro para botar para rodar de novo. Isso é muito desafio. Isso eu sempre fico perguntando qual que é a motivação de fazer isso. É profundamente desafiador porque você pega um avião voando e você precisa fazer com que esse avião continue voando. Aí que vem captação de recursos, tempo, energia, pessoas. Como vou fazer para conseguir os recursos que preciso para fazer pagamentos, compromissos, né? E aí entra toda a estrutura de uma OSC. Primeiro, você tem que estar constantemente estudando, né, para que você estruture e edifique a sua mente e o seu coração. Isso é fundamental, porque você não recebe materialmente, mas você se sente um milionário. Se você me perguntar se eu gostaria de desempenhar qualquer outra função, eu posso dizer que não, que eu estou muito feliz onde eu estou no momento, tanto é que a nossa mesma equipe, desde que nós iniciamos, lá na primeira gestão até hoje, são as mesmas pessoas, com exceção de uma função devido a uma questão muito específica, mas todos nós somos os mesmos. E nós temos uma conexão, uma sinergia, uma irmandade, uma fraternidade entre nós belíssima. Um respeita muito o outro, todos estão e são conectados pelo propósito. Então, a gente sente, não precisa nem de muitas palavras. É incrível. Por quê? Porque nós somos conectados por esse processo, por esse propósito. Então, nós conseguimos experienciar esses processos. Porque equilibrar toda essa movimentação, toda essa força é realmente desafiador dia a dia, porque nós somos em 25 projetos sociais. São 25 projetos, divididos em 3 pastas jurídicas, muito claro a divisão. Nós temos assistencial e fraterno, com número X de projetos, depois tem o doutrinário, profundamente bem organizado e visível a diferença das pastas, e no terceiro o educativo, que é a creche Caritas, que já daria e dá para a gente ter todas as vivências, emoções, experiências, né, assim, que é extraordinário do ponto de vista de experienciar cada aprendizado. A creche já seria suficiente. Se tivesse que fazer uma recondução de muitos projetos, a creche é o laboratório de maior amor fraterno que a gente pode
dizer, porque ela é totalmente bem estruturada, né, diante da formação que nós temos aqui na Terra, né? Então, é isso, é essa vivência que nos preenche infinitamente desse amor fraterno. Portanto, gente, vamos ser muito francos, a parte material ela nos é cobrada todos os dias, todos nós pagamos boletos. Então, equilibrar esse processo do ser solidário, ser caridoso, ser bom e também pagar contas, né? Esse equilíbrio, né? É uma busca constante e que nós precisamos, é uma sugestão, claro, mas que é muito importante que a gente consiga nos sintonizar, nos conectar com a nossa mente e coração, que ela seja conectada com a espiritualidade que nos assiste, né? Que a gente fala do nosso anjo de guarda, com toda a equipe de luz, porque todos nós, aí já é questão de filosofia, claro, e nós, como espíritas, a gente procura respeitar profundamente a diversidade. Nós procuramos respeitar a unidade na diversidade. Ou seja, não termos intolerância religiosa em nenhum, mas nenhum momento, que é algo que nós também sabemos o quanto é desafiador. Eu gostaria de, em um outro momento, vir falar sobre a intolerância religiosa, algo que eu já experienciei por diversas vezes, algo que é doloroso, que é muito importante ser falado, talvez um dos temas que leva e eleva o ser humano a melhorar, de fato, o seu olhar. Porque a gente não imagina o quanto o preconceito ainda é presença efetiva na nossa sociedade. Portanto, através de formas camufladas. Eu te respeito. Você me respeita? Como? Você não me conhece. Sim. Sabe? Então, assim, eu sou X. Então, assim, enfim, gente, o propósito maior de nós falarmos sobre o terceiro setor, né? Então, é uma oportunidade extremamente bendita. Sim. E o terceiro setor, ele também tem outros grandes desafios, que é você conseguir angariar pessoas que estejam conectadas. Você falou que você tem uma equipe, mas a gente sempre precisa de mais pessoas para gerir e dar continuidade nesses projetos. Hoje a gente vive, eu acredito que a gente vive num mundo mais materialista ainda, principalmente por redes sociais, comparações, e você sai e vai na contramão de tudo isso, que você declina de um período de trabalho que é remunerado financeiramente para partir para um trabalho que ele te remunera com paz, tranquilidade, com saber que está trilhando, seguindo os caminhos que Jesus deixou para a gente, que é a caridade. Então, eu vejo que hoje muito dos projetos sociais, do terceiro setor, dessas ações, a maior dificuldade é angariar pessoas que estejam realmente dispostas a abrir mão de alguma coisa para seguir isso de alma e de coração, e que esteja ali totalmente para se doar e para participar desse projeto de coração. Profundamente desafiador, profundamente. Porque se você falar assim, vou abrir um PSS e os valores pagos serão esses, chove de gente. Se você falar, seja voluntário, vem cá, olha, aos sábados a gente tem, todos os dias nós temos atividades na casa. A Casa Fraterna, ela é aberta de segunda a segunda e ela tem atividades para todos. Para todos. É só a gente fazer a triagem. Mas, e aí é onde vem o desafio. Dar continuidade aos projetos. Vem o convite. Jesus convida. Nós somos instrumentos de trabalho. Somos trabalhadores. E esse trabalho que hoje eu estou, eu tenho que ter muita consciência que eu só estou.
como já tiveram outros que eu honro e me alegro profundamente de dizer que foram muitos. Tanto é que, nesse ano, nós estamos fazendo 50 anos, nós vamos lançar o nosso memorial, a nossa gratidão profunda por todos que nos antecederam. E chegamos nesses 50 anos, porque tiveram pessoas guerreiras, irmãos profundamente trabalhadores, que souberam abrir mão através da renúncia e do sacrifício. É necessário a renúncia e o sacrifício. Não tem como dizer diferente. Não tem como. Ou você abraça ou não dá certo. Qualquer ação dentro do voluntariado precisa ser consciente. Não é algo que é construído de um dia para o outro. Não é. É um propósito. E é simples falar propósito, mas o propósito é uma expressão que diz sobre significado de vida, sobre o que eu realmente, genuinamente, o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser bom. Pode parecer simples e singelo, é profundo. Jesus era simples, mas ele era profundo, ele é profundo. E quando ele falou, eu não pedi para vocês subirem o pico do Everest, mas eu pedi para que vocês amem uns aos outros. Parece ser simples. A gente fala, nossa, como é simples. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso sempre. Mas ele nos chama a evoluir, a aprimorar, a avançar, através da reforma íntima. É um convite. A cada dia ele convida a todos nós. E ele vai olhando para cada um de nós e convida. E vem. Brunos, vem. É incrível como Jesus acessa. Exatamente quem precisa e está pronto para aquela função. Teve uma das vezes, no trabalho da sopa, eu fiquei muito preocupada e eu estava assim, angustiada mesmo. Falei, poxa, cada sábado nós temos um dirigente que é responsável com sua equipe, percebam quantas pessoas envolvidas. E aí uma das pessoas chegou em mim e falou, não vou poder mais, tal. Aí, na hora que ela falou, me veio à mente duas trabalhadoras. Aí, na hora, eu já entrei em contato, porque ocorre dinâmico. Você tem que pegar essa chuva de ideias, porque não é você trabalhando. E você precisa ser lúcido para não pensar que é seu, que não é. Então, tipo, assim, a gente percebe até na forma de falar. Eu não falo eu sempre falo nós. O Bruno sabe disso, que convive mais comigo. E todos que estão comigo, sempre me refiro ao pronome correto, que é o nós. Porque não sou eu. Eu somente estou num acesso de mais vidraça. Eu assino. Mas comigo vem muita gente. Nós somos em muitos. E nós estamos falando só fisicamente, por enquanto, mas do plano espiritual são inúmeros trabalhadores. A gente sente, a gente chega e sente, e em qualquer local, a gente estando, nós estando conectados, a gente consegue, né, perceber o quão presente é feito todo esse processo coletivo. É muito bonito, como eu disse, ligado à renúncia e sacrifício, mas Jesus nos convidou a sermos genuínos. E isso é profundamente desafiador. Ele utiliza uma das parábolas, e ele falava conosco por parábolas. Vem a mim como uma criança, a criança genuína. A criança, ela executa ali o que ela brinca, ela fala o que ela sentiu, pensou, sentiu, falou, sem medo, né?
E depois ela chega e fala: você desculpa, papai, porque eu não queria te falar isso, mas acabei falando. E tá tudo certo. Ela não levou para o coração dela. E quando nós amadurecemos em muitos processos, a gente deixa a genuidade, né? Nós deixamos de ser genuínos e achamos que é muito importante sermos articuladores. E aí nós vamos aprender a ressignificar as nossas jornadas, certamente, cada um de nós no seu tempo. Acho que isso é um outro ciclo, né? Um outro processo, todos nós vamos passar, que é quando a gente olha para nós mesmos. Quem sou eu? Para onde vou? O que faço aqui? Mas quem sou eu de verdade? Não eu, Silvia, mas eu, minha essência, meu espírito imortal. Eu só estou Silvia, mas Sim. quem é esse espírito imortal que já viveu tantas outras experiências? Hoje está nessa. Está. É um estado. É outro. Nossa equipe deixa, sai de cena, entra outra equipe e nós continuamos. Então, como que nós vamos continuar essa jornada infinita de evolução, de aprimoramento, de avanço? Então, acho que a essência de tudo é isso, né? Desde olhando a sociedade atual, como o empreendedorismo, que esse projeto é extraordinário e eu os parabenizo, porque eu acho que o empreendedorismo é o que traz essa força e movimento para o Brasil não parar, para o mundo não parar, né? Acho que é isso, né? Uma das questões. E o terceiro setor, olhar para o que o primeiro e segundo setor deixaram de fazer. E são muitas questões que foram deixadas de fazer. E a principal, que eu acredito, seja exatamente a essência do cuidar, a essência do amor de fato. Parece simples, como Jesus foi, né? Mas ele não foi compreendido, ele foi crucificado. Nós continuamos crucificando os nossos amigos, os nossos irmãos. Quando, no fundo, eu olho para o meu amigo, ao invés de eu falar: Bruno, eu te recebo, eu te perdoo, eu preciso ouvir de você, nós não fazemos isso. O que nós geralmente fazemos? Utilizamos as ferramentas superficiais e condenamos. Continuamos condenando. Como condenávamos, né? Nós condenávamos anteriormente e continuamos. Acredito que vamos avançar, acredito que vamos melhorar. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sim, mas temos que ser, né? Senão o mundo desanda, né? Se a gente perde a fé. Isso. Mas, Silvia, você falando aí, questão da associação, questão da Casa do Caritas, me fala um pouco para nós, quais são os projetos. Você falou um pouco da creche, o que é a creche, quanto tempo que ela tem, tem da sopa, quanto tempo já atende, como que são esses projetos que a casa tem lá hoje? Hoje nós temos a Caritas, a Associação Espírita Caritas, ela tem 25 projetos, dividido em 3 pastas jurídicas. Assistencial e fraterno, nós temos o Acréscimo de Luz, vou falar por ordem alfabética, para que a gente possa localizar melhor tudo isso. O Acréscimo de Luz é a produção de marmitex que são feitos para serem levados aos moradores em situação de rua e pessoas acamadas. Então, nós temos essa vivência linda, que eu acho profundamente desafiadora, de levar a parte física e espiritual. Porque quando nós chegamos naquela casa sem nenhuma estrutura e nos propomos a dar um abraço, porque às vezes não é possível fazer mais que isso. Porque às vezes são evangélicos e têm outras religiões. E qual é a maior religião? É o amor fraterno, né? Não é. Jesus nunca pediu para que erguesse nenhum templo. Ele pediu o nosso coração.
Esse é o templo de Jesus. Ele não pediu outra coisa, né? Então a gente busca, embasado no ensinamento de Jesus, da forma que a gente consegue. Quem somos nós, né, gente? Somos irmãos a caminho. Mas dentro da nossa inteligência racional, a gente procura genuinamente levar o melhor que a gente faz. Isso no acréscimo. Depois vem o Bazar Caritas, que é um bazar solidário em que nós recebemos doações, nós instigamos as pessoas. Bruno, o que você tem lá? Tal. Fazemos captação mesmo e vendemos todos os itens arrecadados para que nós consigamos reverter todos aqueles valores em o que é necessário para a manutenção dos projetos. Nós temos assim um resultado muito positivo com o Bazar Solidário, as pessoas gostam muito. Depois nós temos as campanhas, temos vários tipos de campanha. Temos a campanha de arrecadação de alimento, a campanha de arrecadação de agasalho, campanhas de arrecadação. Então, com isso, nós também temos a oportunidade, em outras palavras, de fazermos, né, o network. Nós temos esse network num formato diferente, que eu falo que é excepcional, porque você vê colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Então, a pessoa fala assim, eu até quero doar, mas parece que essa caneca aqui não. Mas, às vezes, ela tem 10 canecas. O que ela vai fazer com as outras 9, né? Aí a gente conversa bem com ela, fala assim, mas por quê? Onde estão as suas canecas outras? Então, assim, essa rede ela é bem interessante. E campanhas, temos o diálogo fraterno, que é algo sensacional, escuta limpa. Temos também eu falei das campanhas, quero muito falar do Café de Luz, Café da Manhã de Luz, que é muito querido, tem mais de 25 anos. Temos diálogo fraterno, a evangelização que subdivide em 10 turmas, é belíssimo o trabalho, lindo. Hoje a Rose Pierrot, que coordena todo esse processo, tem muitas pessoas, entende? Eu só sou uma das trabalhadoras, mas nós somos em muitos, tanto no plano espiritual quanto físico. Então, eu diria que se nós formos falar para que todos compreendam, é uma excelência em empresa, em organização, porque todo o comando vem do alto e distribui, e vai vindo. E aí vem o convite. E também quando a pessoa fala, não quero, está tudo bem. A gente entende, a gente agradece e compreende que cada um de nós temos o nosso tempo de ressignificar, de sermos acessados. Mas é importante que nós possamos, nesse processo todo, entender que todos os dias, inclusive eu trouxe aqui, se der tempo, senão eu deixo só a indicação, chama Prece do Bom Dia. Prece do Bom Dia, Divaldo Pereira Franco que faz, que é extraordinário como ele vai nos convidando, né? A prece é de Jesus, mas assim, psicografada por Joana de Ângeles. Como vem esse convite? Às vezes, numa reflexão mais profunda, às vezes num amigo que você fala assim, poxa, fazia muitos anos que eu não via aquela pessoa, e aí eu encontrei aquela pessoa, nossa, que bacana, que bom. É incrível, gente, é incrível como tudo vai sendo conectado, e cada um no local certinho. Exemplo, eu não daria certo na parte contábil fiscal, mas também não daria, entende? Teria que ser comunicação, movimento, fazer fluir, porque é perfil, é identificação. Mas aí, perfeito, você faz a parte jurídica, ele faz a parte contábil fiscal, o outro faz a parte, cada um com a sua habilidade, competência, tendência, identificação. Voltando à parte dos projetos, evangelização, nós temos a parte maravilhosa, por exemplo, da sopa de luz, que é muito importante a gente citar, porque são 4 dirigentes. Cada sábado nós temos um dirigente distinto com a sua equipe.
Então, é incrível como é conduzido, é incrível. Não teria como acontecer se não fosse essa extraordinária empresa, essa extraordinária conexão de amor, de bondade, que a espiritualidade se manifesta através desse laboratório infinito de amor que na Caritas a gente tem tido a oportunidade de conduzir. A sopa, as visitas fraternas. Gente, as visitas fraternas, a gente tem parceria, por exemplo, com os Doutores da Alegria. É algo excepcional. Eu mesma sou uma das mais animadas, até porque eu acho que esse meu lado do bom humor, eu geralmente tenho bom humor, trago isso comigo. Eu acho que encarar qualquer desafio com mais leveza é o que nos traz elementos robustos para vencer qualquer desafio, mesmo estando acabado, se você entende que é um estado e que vai passar e que você vai conseguir, porque você é filho de Deus. Aí você consegue superar. Então, assim, as visitas fraternas, elas são de várias maneiras. Visitas fraternas residenciais, visitas fraternas em hospitais, visitas fraternas em presídios, em APACs. Isso traz uma diferença, assim, que eu não imaginava. Porque quando você apenas tem algumas informações, mas quando você coloca na prática mesmo e acompanha, né, estando presidente, também não é por acaso, né? Igual o Bruno falou, a mesma equipe, com exceção de só uma pessoa que a gente reajustou, só uma, porque desencarnou, porque senão estaria conosco, nosso querido e amado Hugues, né? Senão ele estaria conosco, o restante nós somos os mesmos, só que não somos os mesmos. Nós amadurecemos, nós a cada dia somos um pouco mais trabalhados, um pouco mais melhorados. E vários outros projetos, né? Agora, só dando uma atenção especial à creche. A creche é o nosso carro-chefe, né? Nosso Menina dos olhos. amor maior, né? Sem dúvidas, com aqueles bebezinhos, né? É, sim, emocionante você chegar ali, você ver bebezinhos. A gente pega até mais cedo. Pela lei, a gente pegaria de 6 meses a 3 anos e 11 meses, que é algo extraordinário. Gostaria também de parabenizar, né, porque nós temos um convênio com a Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de parabenizar toda a equipe, né, frente ao Diego, que é sensacional conosco. Por quê, gente? Porque nós precisamos das mãos dadas. E tudo que a gente pede, o melhor, assim, o melhor possível sempre é feito. O melhor possível, sempre lembrando, né, da importância de perceber cada frente contábil, fiscal, jurídica, tudo. A gente procura fazer o melhor, né? Aliás, no nosso caso, a gente tem que cumpra-se mesmo. Muitas questões, né, são rígidas. A OSC tem toda essa constituição rígida, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, nos bastidores, perceber o quanto tem aqueles bebezinhos que são vidas, que a gente... É lindo, que a gente chega perto e vê que aquele bebezinho tem uma família, que aquela família está sendo atendida por nós em todos os outros projetos. Recebimento de cesta básica, a gente tem. Temos assistente social, temos os encaminhamentos, temos como a gente aprofundar. Quem é o Bruno? O Bruno é esse Bruno, mas ele é pai de tal e ele tem a vivência tal. Quer dizer, nós nos aproximamos. Então, como eu disse, se nós tivéssemos a creche, já seria suficiente para nós experienciarmos todo um laboratório fraterno de profundo amor, luz, coragem e fé. Porque não tenham dúvida o quanto
um bebezinho movimenta toda uma família. E se tiver uma, eu falo que um pontinho vermelho. Né? Mas tem o professor, tem o coordenador. Ai. Então, são desafios profundos, enfrentados, experienciados dia a dia, né? De segunda a sexta, das 6h30 da manhã. A Patrícia chega às 6. Começaria às 7, mas às 6 horas ela está lá. Por quê? Tamanha a responsabilidade, o compromisso. E perceba a quantidade de pessoas que estão envolvidas. Sem falar no voluntariado direto ligado a todos os projetos. Porque nós somos constantemente visitados e nos sentimos muito honrados e felizes, porque todas as fiscalizações, desde o nosso início de gestão, todas, nós somos uma creche que conseguimos atender a todas as exigências com muita determinação, com muito trabalho, muito esforço, e conseguimos vencer até aqui. Amanhã a gente pode ter alguma questão, mas certamente nós vamos reunidos vencê-las, porque essa união, essa conexão, ela tem um propósito de essência fraterna, de amor a nós e ao nosso próximo. Ou seja, nós, em outras palavras, procuramos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Amai-vos e instruir-vos. Não há amor sem colocar na prática os conhecimentos. Não há amor sem obra. A obra, ela precisa ser realizada, né? Não tem como ser diferente. Eu não posso falar, eu amo o Bruno, se eu não respeito. Se eu não, todos os dias, eu vou conversar com ele, eu vou precisar, e precisamos muito, se eu não acolher, se eu não abraçar, se eu não entender que, como eu tenho meus desafios, ele também é um irmão a caminho que precisa de toda essa rede de apoio física, são as saúdes, né? Física, mente, intelecto, espírito e financeiro. Então, esse grande desafio dessa excelência maior, essa empresa macro, vamos dizer assim, desculpa que eu estou delongando aí, né, gente, mas não tem como, é comunicação. Mas é isso, é esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio nessas vivências todas. Entendi. Então, a gente poderia resumir que o desafio maior, melhor dizendo, um desafio maior, a proposta de estar na diretoria, na presidência de uma associação, é realmente você se desafiar a colocar em prática todas essas questões de relacionamento, respeito, amor e caridade. Tendo em vista que, de certa forma, você não tem o motivacional financeiro, vamos dizer assim. Eu diria... E as cobranças são as mesmas, porque você, no início, muito falou... maiores, né? Pensando só colocando a creche como um foco, né? Tem lá funcionários, tem lá um processo de ensino ali, e também tem como que convênio, tem a prestação de contas, né? É bem desafiador, realmente é que a pessoa, que eu entendo, então, estar nesse papel, ela precisa estar disposta a se modificar ali. Isso. Acredito nessa essência, nesse propósito, como nós dissemos. Quando ele falou assim, o seu propósito, aí eu preciso fazer um parêntese, é fundamental, né? Fazer um parêntese. Eu sinto eu, pessoa física, eu, Silvia, meu propósito. Mas eu sinto eu representando o coletivo. Eu sinto, assim, dividido. Até é muito interessante, quem convive comigo fala, sua mente é muito organizada. Eu sinto que a espiritualidade me auxilia e orienta muito, né? O que é meu e o que não é meu. Que eu estou como um instrumento, é visível assim. É coletivo. E aí eu sempre utilizo a expressão nós. Nós fazemos, mesmo que às vezes alguns tentem trazer o mérito para mim, não é.
é nosso. Eu represento essa equipe aqui fisicamente, mas a equipe espiritual que não pode ser representada fisicamente, eu percebo que eu verbalizo muito do que não é meu, certamente muita questão que eu posso estar pontuando aqui não é minha. Claro que eu tenho o meu esforço, tenho a minha parte, mas eles intuem, eles nos trazem condição profundas de decisão quando nós estamos em momentos desafiadores. O Bruno sabe, por exemplo, falando da creche, teve uma determinada, não faz muito tempo, 1 ano atrás, quando a Secretaria Municipal de Educação fez oficialmente a divisão entre nós, creches parceiras, dividirmos 0 a 3 anos e 11 meses e depois CEMEI. Nós tivemos muita insegurança, medo, e eu tive isso, eu tive esse sentimento, foi onde a espiritualidade veio através do atendimento e disse, não vamos ter medo. Nosso trabalho vai continuar normal. O que vai ser conduzido é o que é necessário, porque há a necessidade de especializar a mão de obra cada vez mais, e eu, como professora, posso dizer isso, é muito diferente você trabalhar com bebezinhos, crianças, como no caso as creches, elas agora têm essa proposta muito bem definida, e eu diria uma coisa muito importante, ressalto isso. É muito importante você, professor, saber exatamente qual vai ser seu papel. Você ter as suas atribuições. Você precisa fazer isso, isso e isso, só que o seu núcleo, o seu público-alvo é bebezinho, criança. Não é bebezinho, criança. Você tem toda uma família. Você tem uma família inteira com cada bebezinho e cada criança. Então, eles entenderam isso. Por quê? Porque nós somos totalmente respaldados pela BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, dentro da estrutura do ensino mesmo, né? Então, é muito importante, foi feito isso, faz 1 ano, né, Bruno? Nós passamos por isso, esse ajuste. E aí, com isso, eu vejo o quanto nós conseguimos aprimorar. Por exemplo, nós já temos resultados muito positivos. Nós temos uma biblioteca específica para bebezinho e criança. Nós já temos parcerias mais fortalecidas, como, por exemplo, com a Elucidante, que são jogos educativos e tal. Quer dizer, como que você vai conseguir atender todas as crianças até 6 anos e 11 meses, praticamente 7 anos, que a gente tinha até pré-2, e é muito diferente quando você tem um número menor, portanto, com mais qualidade, né? Então, não é quantidade, é a qualidade. É o desaceleramento para que você consiga conduzir de forma mais disciplinada, com mais calma, com mais tranquilidade. É isso. Certo, Silvio. Bom, o bate-papo tá legal, Silvio. A gente precisa encerrar. E para encerrar, o que você deixaria de uma mensagem final para o nosso pessoal? A mensagem final que eu gostaria de deixar, eu trouxe aqui, se pudesse fazer deixar uma prece, né? Não sei se puder, eu gostaria. Pode. É uma pequena prece. Eu trouxe algumas, mas essa é menor, tá, gente? Prece a Jesus por Chico Xavier. Te agradecemos, Senhor Jesus, agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para o nosso irmão, pelo discernimento que nos permite diferenciar
aquilo que nos é útil daquilo que não mais nos serve. Pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da prece, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos desafios terrenos e espirituais, pela paz de consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e paz, que nos enriquece a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos, a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Chico Xavier. Então, acho que aqui é a mensagem da prece. A prece é o sustentáculo da nossa alma, do nosso espírito, e seja qual for o olhar que nós tenhamos como empreendedores, olhando em essência como empreendedores, como seres a caminho, seres humanos a caminho de algo maior e melhor, que nós possamos ter um dos elementos que eu considero mais robusto, que é a prece, que ela seja presença efetiva nos nossos dias, e gratidão pela oportunidade aqui com vocês, desejando a todos também, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, gratidão pela oportunidade. Sei, Silvia. A gente agradece também a participação, você ter vindo, falar para nós quem que é a Silvia, como que ela reage ao mundo, como que ela se manifesta, como que ela age, né? Muito obrigado pelas suas palavras, seu conhecimento, a sua história aqui conosco hoje. Silvio, muito obrigado e por disponibilizar esse tempo, vir aqui contar a sua história, e também quero te parabenizar por estar à frente de tantos projetos importantes para a nossa sociedade e por também contribuir muito sendo professora, formadora de pessoas, de profissionais, que é a profissão que eu acredito que é a profissão mestre da nossa sociedade, que forma todas as outras, e espero ainda que um dia a nossa sociedade saiba reconhecer todos esses profissionais com o respeito e o carinho que eles merecem. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez e vamos juntos, né? Nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre a Caritas, sobre todo esse movimento. Quero agradecer infinitamente essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês também por estar nos acompanhando, nosso conteúdo, acompanhar mais esse podcast aqui, essa história inspiradora, né, de um desafio que é gerenciar uma associação sem fins lucrativos, onde que você precisa de fato estar mais persistente ainda dentro dos seus propósitos, dentro das suas convicções. Então, pedir para você já se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo e até o próximo podcast.